Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast, sempre com muita alegria no coração. E a convidada especial já está aqui, que você já sabe quem é, né? Daqui a pouco estaremos aqui trocando uma ideia, batendo um papo bem gostoso e com certeza você do outro lado será muito edificado, eu acredito. Principalmente nesse mês de outubro que está terminando, não é verdade? Mas antes eu quero falar dos amigos do bem. Começando com o Mundo Max Unidade Sonkey. Tudo em componentes eletrônicos, cabos e muito mais, equipamento de som, instrumentos musicais, tudo o que você precisa para a sua empresa, para a sua igreja, a Sonkey tem. Também falando da The Best Açaí, lá de Brusque, Santa Catarina. Se de repente você está assistindo o Jesus e Eu podcast, The Best Açaí tem os dois endereços aqui, está vendo? E com certeza este é o melhor açaí do Brasil. E não é só em questão do açaí, não é questão dos sorvetes que são deliciosos, mas de quem está à frente. Vera Rubo, um grande abraço. Com você as coisas se tornam ainda mais doces, ok? Um abraço para o irmão Carlos também, The Best Açaí, lá de Brusque, Santa Catarina. Então você de Brusque, se delicie com os sorvetes deliciosos da The Best Açaí. Falando também da Fugiplas, policarbonato e lonas, tudo que você precisa para a sua cobertura. Talvez a sua cobertura, né? Os passarinhos fazem uns buraquinhos assim, mas não é somente lona. Você pode fazer também de policarbonato, ok? E com certeza o melhor preço e a melhor qualidade. Fugiplas, este é o nome. Também falando dos sucos Natu, o melhor do Brasil. Já tomou a sua dose de saúde hoje? Sabores fantásticos: uva, goiaba, laranja e também maracujá. Sucos Natu, o melhor do Brasil. Um abraço, Sandro. Também quero falar da Reprotec, papéis especiais, tono, encadernação, redes gráficas e muito mais. Tudo que o seu escritório precisa, a Reprotec tem. Procure a Reprotec. Esta é a melhor de Londrina. Fale com meu amigo Genésio e você será muito bem atendido. Tudo para o seu escritório. O escritório da sua empresa, o escritório da sua igreja. Lá tem. Inclusive, a UBPC do Jardim Santa Rita é cliente fiel da Reprotec. Também falando da Carilu Esportes. Tudo em uniformes para a sua empresa. Ok? E eu sempre gosto de falar que é a fabricante da camisa do leque. A camisa mais linda do Brasil. Carilu Esportes. Um abraço, Cadu. Também quero falar da Divine Hands. A sua casa nunca mais será a mesma. Em Carolina do Norte e atende em mediações como Carolina do Sul. Eu sempre estou dizendo aqui que Irmãos à Obra, por tanto tempo eu assisti, mas ficou para trás. Agora Divine Hands. Pega a sua casa que está caidinha e transforma e deixa ela linda. E quando você vê, você nem acredita no resultado. Não é, pastor Ismael? Você está craque. Um grande abraço para o pastor Ismael, para a reverenda Elaine, lá da Fazendinha, e para os seus filhos, e principalmente para o Daniel, que completou mais um ano de vida. Um grande abraço. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. E como havia dito, chegou o momento de um bate-papo muito gostoso, descontraído, alegre, mas também muito sério. Nós estamos terminando o mês de outubro, né? E a convidada, que você já sabe quem é a Adriane Cantoni, é a esposa do Wellington, a mãe da Manu, que está aqui conosco no estúdio hoje. Seja bem-vinda, minha querida amiga, de uma longa data, né? Nossa, eu acho que eu era criança. É verdade. Talvez até menor que minha filha. Eu acho que sim mesmo. Que você me conhece. A gente só não pode começar o podcast mentindo, né? Não, misericórdia. A gente não pode, Longe né? de nós, né? Então, vamos falar sério, né? Eu era bem jovem. Você era bem jovem. Bem jovenzinha, né? E você já tinha... já era um pouquinho mais maduro, né? Um pouquinho mais maduro. Embora lá atrás eles diziam que quem tinha 30 anos já era maduro, né? Já era maduro. Sérgio Reis que o diga, né? É verdade. Mas olha, é um prazer estar aqui, viu, pastor? E eu vim, assim,
com muito amor, com muito carinho. A gente tem muita consideração por você, né? Sim. Por tudo que você carrega, pela sua história. Amém. E por esse projeto lindo de missões, né? Hoje esse projeto que a gente está aqui, que você levantou, é em prol disso, né? E é muito Sim. lindo hoje, no meio de tantas coisas acontecendo e pessoas preocupadas em investir no reino, né? Em outras vidas. E para nós, minha família, né? Minha casa, meu esposo, a gente sempre vai estar aqui para honrar a sua vida. Puxa. E poder amar mesmo tudo aquilo que você carrega. Amém. Você, como diz o nosso amigo, né, Carlos, você realmente é um homem de Deus. Você carrega uma marca. Obrigado pela consideração. E é recíproco, né? O carinho que eu tenho pela sua vida, pela sua família. O Wellington, eu conheci ele criança. Uau, né? Mas você eu conheci depois. Mas, assim, com essa sua história, né? E quero aproveitar e mandar um abraço também pro pastor Valdir Cantoni, que eu amo de paixão. Deus sabe o quanto esse homem foi precioso e importante para minha família, né? Assim como também a irmã Cristiane Cantoni. Um beijo para vocês, Deus abençoe, viu? Amo muito vocês, não esqueçam disso. Mas que bacana, eu havia projetado, né, de você estar conosco antes, mas aprove ao Senhor que fosse hoje, né? Então que a gente possa ter esse tempo e as pessoas que estão nos assistindo possam ser edificadas. Eu tenho certeza que serão edificadas. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, viu? Obrigado. É do coração, né? Eu falo, se você não fosse tudo isso, eu ia ficar quieta, eu não ia mentir. A gente não fala, né? Não, eu ia ficar quieta. Em disfarce. Mas quando a gente tem a própria palavra diz, né, que aquele que tem honra é preciso dar honra, né? Amém. E você é um homem de honra, de valor. Obrigado. Né? Que e bom. Convidar você também, eu queria honrá-lo. Obrigado. Então, tá 1 a 1. Tá 1 a 1, então. 1 a 1. Ok. Eu queria perguntar para você o seguinte. Quem vê você pela primeira vez, imagina, na vida dessa mulher tudo deve ser fantástico, né? Porque você está o tempo inteiro sorrindo. Eu nunca te vi bravo e espero não vê-la, né? Porque pessoas quando é muito feliz, assim, muito alegre e demonstra, eu sei que essas pessoas você não pode brincar, não. Mas eu fico brava, viu? Viu, gente? Eu fico brava. Não existe perfeição, né? Mas num tempo maior da sua vida sempre é alegria, né? E como que é essa alegria e as pessoas te enxergar sempre assim? Você sabe que desde pequena, eu me lembro assim, muito assim, dos meus 4 anos em diante. Eu me lembro do meu aniversário de 5 anos. E eu sempre tive uma memória que eu era de sorrir, de felicidade. Entendi. Por mais que a estrutura minha familiar, do berço de onde eu vim, né, não foi lá aquelas coisas lindas e maravilhosas, né, toda a estrutura que eu tive. Só que desde pequena eu nasci dentro da igreja. Eu falo que uma coisa, isso é um mérito da minha mãe. Eu sempre fui apaixonada por Jesus. Foi ela que me apresentou Jesus, né? Eu me lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe contou a primeira vez pra mim a história de Lázaro. E eu estava indo pra dormir, e ela pegou a Bíblia e começou a ler pra mim. E eu chorava, e eu falava assim, mãe, como Jesus é lindo, como Jesus é lindo. E quando eu passei pelo câncer, teve um dia que eu estava muito mal, e eu falei assim, Senhor, me traz à memória aquilo que me dá esperança. Uau. E imediatamente aquela cena eu deitada na minha cama, com 6 anos de idade, foi aquilo que veio à minha mente, a história de Lázaro, que Deus fazia milagres. Puxa. Então, desde a minha infância, eu fui marcada pelas histórias e por Jesus, né? Aos meus 12 anos eu me batizei por livre e espontânea vontade. Quantos anos? 12 anos. 12 anos. Eu queria me batizar. Me batizei lá naquela chácara da Brasil, que tem a água do rio. Sim, indo pra Curitiba lá. Isso. Posto Serrinha, né? Isso, me batizei lá. Quanta alegria naquele lugar, né? Muita. Eu me batizei e foi um dos dias... Eu me lembro desse dia do meu batismo, né? Foi o pastor o Valdecir Marins lá de Cambé, quando ele tinha Brasil para Cristo, né? Eu era de lá, de Cambé. E foi... Você era da igreja do pastor Valdecir Marins? Sim, foi ele que... Eu aprendi tudo sobre Jesus ali, até a minha adolescência, foi na igreja dele. Eu cresci lá na Brasil. É um camarada assim que eu tenho um amor tão grande por ele. Eu falo, ele é o meu pastor inicial, ele é o meu primeiro pastor, então ele faz parte da minha caminhada com Jesus. Bacana. Eu sempre eu sempre fui alegre,
né? Quando eu descobri o câncer, eu falava assim pra mim, eu falei assim, mas não, como diz minha avó, não orna comigo. Não orna. Não orna isso, não combina comigo, eu não tenho tempo pra isso. E eu estive doente, mas eu nunca me senti doente. E isso Puxa, também foi uma das bacana. coisas que fez muita diferença no meu processo. Eu sabia do que eu estava passando, mas eu não era aquilo. Fortalecido mentalmente, eu acho que é uma grande ajuda para um processo como esse, né? Com certeza. Até eu sou psicóloga e trabalho com a saúde mental e hoje é muito importante não só a nossa questão física, né, espiritual, mas também emocional para a gente enfrentar não só um câncer, mas qualquer outro tipo. Que é outra adversidade, né? Exatamente. E isso fez toda a diferença. E não é assim, se eu fosse contar toda a história da minha vida, das dificuldades que eu tive na minha infância, na minha adolescência, pelo meu contexto familiar, foi triste. Eu poderia ser outra coisa a não ser o que eu sou hoje, né? Só que eu decidi ir uma contra, decisão, né? é uma decisão. Exatamente. Não é um sentimento, até porque a realidade, muitas vezes o ambiente modela o nosso comportamento. Sim. E eu tinha tudo para ser diferente, para ter Assim como o perdão, né? Exatamente. É uma decisão, né? Exatamente. E muitas vezes é uma decisão que não é fácil de ser tomada, porque às vezes você vai para um caminho que você não conhece. O caminho que você tem é aquele ali, ó, ser aquilo que você está predestinado a ser pelo que a sua família te proporcionou, pelos conhecimentos ali, e eu fui contra aquilo. Né? Hoje eu falo assim, de dentro da família da minha mãe, eu e a minha irmã somos as únicas pessoas casadas. Ah, é? Somos as únicas que estão casadas e têm filhos dentro do casamento com o mesmo marido. Puxa, forte isso, hein? Forte. É uma herança genética muito ruim que veio. Foi quebrado. Foi quebrado. E eu falei assim, olha, hoje muitas outras da minha família ainda persistem nisso, mas eu escolhi vencer isso. Foi uma decisão. E quando a gente fala assim, vamos fazer uma oração de quebra de maldição. E eu sempre falei, e eu aprendi muito com um pastor meu, você tem esse momento da oração, a gente tem a quebra de maldição, só que você precisa viver uma vida em obediência para você manter isso. Senão... E aí, uma vida em obediência é uma escolha. É impressionante que quando nós olhamos para a Bíblia, né, a gente sempre vai perceber assim, né? E o povo de Israel foi desobediente, e Deus o entregou na mão dos inimigos, né? Sempre pela desobediência, né? E a gente vai ver as consequências que são tão grandes. E né? esse livre-arbítrio nosso, ele nos dá o direito de receber o galardão ou da gente escolher um caminho mais difícil. A responsabilidade, eu falo, muitas vezes se a gente vai e sofre um acidente, e você tá lá no trânsito, tá tudo certinho, aí vem alguém e fecha você, e você sofre um acidente e você tem que amputar a perna. A pessoa ela pode até ser responsabilizada por isso, só que quem vai ter que dar conta de viver sem uma perna vai ter que ser você. Difícil, né? E muitas vezes a gente foi afetado por um outro, pelo nosso ambiente, pela nossa família, machucado por um outro, mas quando a gente cresce, nós nos tornamos responsáveis por dar conta daquilo. Principalmente por palavras, né? Principalmente. São palavras que são jogadas e ela não volta mais. Eu penso que você tem assistido muitas situações em relação a palavras, né? Muitas. Que foram liberadas lá no passado. Muitas. Eu falo, na clínica eu vivo... É que a gente não compartilha tudo, né? Sim. São coisas secretas ali. Mas eu falo, se tivesse uma câmera ali dentro e as pessoas pudessem assistir e ver a transformação, porque a gente é um canal Sim. ali para as pessoas, né? Eu falo, você não precisa estar dentro do consultório, você é dentro da sua própria casa, dentro da igreja, no seu trabalho, aonde você for. E muitas vezes eu estava passando pelo câncer e, como você falou assim, eu não me vejo numa foto que eu não estou sorrindo. Sim. E não era assim, porque eu tinha milhões de motivos, eu estava passando por uma situação muito difícil. E só quem passa sabe, né? Só sabe o valor da âncora quem já passou pela tempestade. Né? E eu falei, e o Senhor falou para mim, você tem uma palavra. E quando você tem uma palavra, você tem absolutamente tudo. E eu tinha isso. Eu tinha uma palavra. O médico me deu 6 meses de vida. Eu falei, então, eu vou viver essa palavra com 6 meses de vida, mas eu vou viver os melhores dos meus dias. E já tem 9 anos. Diante da sua palavra, né? Diante de tudo isso que nós estamos falando, você irradia alegria e autoestima, né? Na verdade, sempre foi assim. Acabamos de falar a respeito.
Quando eu te conheci foi no HSBC, né? Foi lá, eu era cliente do HSBC e sou fiel nisso, até hoje sou do Bradesco, que era antigamente, né? Mas, diante de tudo isso, da diversidade, da importância da âncora diante da tempestade, você pode contar um pouco da sua luta e como começou? Porque, de repente, nós estamos falando, né, desse problema, mas as pessoas estão querendo saber, mas como que foi? Você poderia, então, contar para nós? Posso. E, assim, como a gente está no mês do Outubro Rosa, né? Sim. E esse é um mês que a gente sempre fala da conscientização do câncer de mama, né? E, por exemplo, hoje eu fui fazer uma palestra numa empresa corporativa e ali tinha mais de 30 mulheres. E eu perguntei assim, quem já fez... Autoexame. Quem já participou de uma palestra como essa no Outubro Rosa? Todo mundo levantou a mão, porque todo ano tem nessa empresa. Sim. E aí eu falei, então todo mundo tá conscientizado. Todo ano essa empresa, ela... tem esse trabalho bacana, de né? conscientizar. E eu perguntei assim, quem aqui faz autoexame uma vez no mês? Que a gente precisa fazer autoexame uma vez no mês. Uma vez por mês? Uma vez por mês. Isso, o autoexame somos nós que fazemos, não o médico. Sim. Nós que fazemos. E eu levo, né, falei, todo ano vocês ouvem isso, e não é só na empresa, é na rádio, é o Lacinho Rosa, é na televisão, nas redes sociais. Ninguém levantou a mão. Sério? Ninguém levantou a mão. E é anos que a campanha do Outubro Rosa acontece, há mais de 20 anos aí. E eu falei, mas então, o que quer dizer? Você é consciente ou não é consciente? A gente sabe, a pessoa que mata, ela sabe que não pode matar, mas ela mata. A pessoa que fuma, ela sabe que aquilo faz mal para ela, mas ela continua fazendo aquilo. A pessoa que ela é consciente, a mulher que ela é consciente que ela tem que fazer o autoexame, ela sabe, mas ela não faz. E eu tava nessa estatística, não fazia o autoexame. Ouvia, trabalhava no RH, mas não fazia o autoexame. E aí eu achava que, assim, o câncer ele só acontece com os outros, mas nunca com a gente. E eu com uma saúde, assim, de ferro, eu tava com os meus 26 anos, a minha filha estava com 1 ano e 9 meses, fazia 4 anos que eu estava casada, terminando uma graduação. Então, assim, eu estava no auge. Tinha acabado de comprar um apartamento, ia sair. Então, a gente estava vivendo uma fase bem gostosa. E eu não tinha nenhum problema de saúde, tinha feito a cirurgia do nascimento da minha filha. E aí, um dia, eu cheguei da faculdade, cansada, fui tomar um banho. E quando eu cheguei para tomar banho, foi a faxineira da minha casa. Limpar minha casa. E ela jogou a buchinha de tomar banho fora. Tava no lixo. Tava um pouco gasta, ela quis me dar uma ajuda pra ver se eu comprava uma nova. Jogou. Você entendeu, então? Entendi. Na hora eu não gostei muito. Falei, mas tá bom, não vou pegar do lixo pra tomar banho. E aí eu fui me lavar com as minhas mãos. Então, quando eu fui pegar o sabonete, passei e fui lavar minha axila. E eu passei na lateral do meu peito. E aí eu senti um carocinho. Aí fui no outro, não tinha. Falei, nossa, que estranho. Mas naquele momento, eu não pensei em nenhum momento que fosse câncer. Só que eu sempre fui muito sensível ao Espírito Santo, eu sempre tive uma intimidade muito forte. Ele é meu tudo. E aí eu comecei a chorar debaixo do chuveiro. Só que eu não tava entendendo, porque eu não tava doendo, eu não tava sentindo nada, eu não tava pensando que eu tava com câncer. Eu comecei a chorar. E eu ouvi uma voz no meu ouvido assim, eu estarei contigo em todos os dias da sua vida. E eu falava assim, isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu sei, Jesus, eu sei, mas... E ficou. Saí dali, fui pro quarto, deitei na cama, chamei meu esposo. Falei, amor, vem aqui. Aí ele entrou, olhou, falei, olha, aperta aqui, olha o que eu achei aqui. Aí ele falou, amor, isso aí deve ser uma glândula de mama, porque eu tive leite menos de 2 anos por conta da minha filha. Eu falei, gente, como que eu não pensei? É isso, é uma glândula de mama. Tá certo. Falei, olha, você diagnosticou, tá perfeito, achamos. Passou uma semana, não aconteceu nada, eu não fiz nada, eu já estava com o diagnóstico na mão ali, né, da glândula de mama. Passou na segunda semana, eu comecei a perceber que aquele carocinho, ele começou a crescer. Eu não precisava mais apertar ele para eu sentir. Eu só de olhar assim para a lateral do meu peito, eu já enxergava que ele estava um pouquinho volumoso. Eu fui fazer uma supervisão com uma professora minha, uma professora muito querida, professora Cássia, e eu falei, professora, dá uma olhadinha aqui, olha o que saiu aqui em mim. Porque eu comecei a perceber que ele cresceu, mas não doía nada. E ela falou assim, faz uma ultrassom. E a palavra dela eu considerava muito. Eu falei, mas é uma glândula de mama. Ela, não, mas faz mesmo assim, pode ser mesmo. Mas faz, por desencargo de consciência. Eu falei, tá bom, fui. Sabedoria, né? Sabedoria. Fui fazer.
Marquei com uma médica de manhãzinha, 7 horas da manhã, porque às 8 horas eu tinha uma apresentação de trabalho para fazer na faculdade. E aí eu falei pra minha amiga, eu falei, vamos comigo, a gente faz, de lá a gente já vai, porque é rápido, não vai dar nada. Fui, cheguei lá, a secretária falou assim, olha, daqui 3 dias vai ficar pronto e você vai pro seu médico, Dr. Lincoln, falei, meu, Lincoln. maravilhoso, uma Sim, bênção. Uma bênção, um homem de Deus, Um homem de pastor. Deus. E aí, fiz. A médica entrou, fez um seio. Aí, quando ela foi pro peito que tinha o caroço, ela mudou a estrutura do rosto dela. Semblante. Eu falei, bom, eu estudo um pouco de análise de comportamento aqui não verbal, então tem alguma coisa de errado nesse negócio aqui em mim. Aí tava assim, projetado na televisão, e ela começou a marcar, tudo vermelho, começou a medir. Eu falei, doutora, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Ela falou assim, olha, é um nódulo. Aí eu falei, um nódulo? Eu falei, nódulo é câncer. Não sei falar outra coisa, não sei. Eu falei, é câncer? Ela falou assim, olha, a gente tem que fazer uma biópsia. E eu tava com 26 anos. Aí eu falei, biópsia? Biópsia é pra constatar uma dúvida que ela tem. E a dúvida que ela tem é câncer. Isso tudo na minha cabeça. Sim. E ela falou assim, olha, você vai sair daqui agora, eu vou fazer o laudo agora, dessa ultrassom, e você não vai depois do almoço, você vai agora no seu médico, neste momento. Aí aquele agora dela, eu falei, tem alguma coisa aí. Sim. Saí de lá, fui correndo no consultório do doutor. Falei, Lu, me encaixa aí só pra eu trocar uma palavrinha com o doutor. O doutor me atendeu prontamente ali. Falei, doutor, agora você é meu médico, você é meu parça, é um homem de Deus, fala aqui pra mim, na moral, o que que é isso? Ele falou, Dri, olha, aquele jeito dele é abençoado, Sim. nós vamos orar, né, e a gente vai colocar na mão de Deus e tal, mas é um grau 3 que já não consigo tomar conta, tem que ser um especialista em mama, um mastologista. Ele é desse jeito, né? Mas vem cá, vamos orar. Ele orou comigo, Sim. ali. No dia seguinte, isso era dia 9 de maio. No dia 10 de maio, que era um dia seguinte, eu fui na mastologista, ela falou assim, olha, nós vamos ter que fazer uma biópsia e tal. Eu falei, mas eu só quero saber se é câncer ou não é. Ela falou, tem que fazer biópsia. No dia 20 ficou marcada a biópsia, de maio. Nesse dia 9, o tumor tinha 2 centímetros. No dia 20, tinha 4. Dobrou. Dobrou de tamanho. A doutora desesperada, assim, aquela cara dela, desesperada, porque dobrou. Não precisava nem falar nada, né? Nada, eu já via que o negócio tava dando uma zica ali. No dia 30, saiu o resultado. E naquela semana, eu tomava banho e aquela voz, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. E aí, quando foi na... É forte isso, né? Porque, quando você ouviu essa voz dizendo, talvez assim, você nem pudesse imaginar que Deus estava falando contigo, né? Dizendo o seguinte, olha, quer dizer, o laudo já tinha sido declarado, né? Mas Deus dizendo o seguinte, estarei contigo. E assim, eu vi assim como um sinal mesmo, Deus me avisando. Hoje eu consigo conectar tudo, sim, entender assim, Deus já estava me avisando, mas aí tem um inconsciente nosso que nega também, que eu não queria. Sim. E quando foi no domingo para segunda, do dia 30 que ia sair o resultado, eu tive um sonho, que eu abri um envelope branco, uma folha de sulfite, estava escrito em negrito, câncer de mama maligno. Quando eu acordei, e eu quis falar assim, eu acho que era só um sonho. E na hora que eu acordei, aquela voz veio de novo. Eu estarei contigo em todos os dias da sua vida. Daí eu falei assim, o senhor tá me avisando que é algo. E é isso. Quando foi 9 horas da manhã, eu fui abrir o resultado. Minha médica não estava em Londrina. E ela falou assim, eu vou deixar uma médica pra abrir o laudo com você, porque eu tô fora do país, só chego na sexta. Eu falei, eu não quero. Eu quero falar com você na sexta-feira. Ela falou, não, mas eu vou deixar mesmo assim. E ela já sabia que ia dar alguma coisa. Sim. Aí eu abri ali o computador, estava lá na casa da minha mãe. E aí abri e o laudo estava escrito assim. Era 4 linhas de conclusão. Carcinoma ductal invasor in situ mitose 2, grau 3 e mais algumas coisas escritas. Você guardou tudo. E eu falei assim, olha só, gente, como que é, né? A gente bloqueia quando a gente não quer ouvir. Eu falei, não tá escrito câncer. A palavra câncer. Então pode ser que não seja câncer. Com aquelas 4 linhas de conclusão. Sim. Peguei o telefone, liguei pra uma amiga minha, falei, eu mandei aí pra você no e-mail, olha aí e fala pra mim se é câncer ou não é. Aí ela desligou, abriu e ela me retornou logo em seguida e ela falou assim, amiga, ela ligou chorando, ela falou assim, amiga, infelizmente é um câncer de mama maligno. E aí assim, eu fiquei paralisada, igual eu tô conversando com você. Eu falei, mas não tem como. Não tem como, não combina comigo, não orna, não né? orna Como disse comigo, você. minha avó fala, não orna. Eu falei, não tenho tempo.
minha vida é muito corrida e eu não tô doente, eu não dá, não dá. Aí eu desliguei o telefone e minha mãe, e aí? Eu falei, mãe, é câncer mesmo. E minha mãe, chorou. Minha mãe saiu, não me lembro da cena da minha mãe lá pra fora, acho que os vizinhos foram consolar ela. Ela chorava e essa aqui tinha 1 ano e 9 meses, não entendia nada que tava acontecendo, tava no chão, brincando com as pecinhas. E eu parei na mesa assim, fiquei assim, como assim? Que tá acontecendo? Não tô entendendo. Eu sem chorar, porque eu não tinha caído a ficha ali. Aí, de repente, quando eu tava me vendo assim, eu me vi nela. Eu vi ela assim. Aí, quando eu olhei pra ela, Caiu. daí assim, Desaba, né? eu me lembro da dor do meu coração que eu senti quando eu olhei pra ela. O amor, né? Aí eu Amor fui de mãe. até ela, peguei ela, trouxe assim pra perto de mim. Eu falei assim, Deus, eu quero viver pra ver a geração da minha filha. Puxa. Você sabe que hoje é a primeira vez que eu tô falando disso e ela tá perto. E eu poder falar isso e ter ela do meu lado. Glória a Deus. Hoje é a primeira vez, nunca aconteceu isso. E hoje a minha filha tem 10 anos. Eu estarei contigo. Todos os dias da sua vida. Eu nem tinha pensado nisso, mas ela tá aqui do meu lado agora. Que lindo. E eu falei, Deus, eu quero viver pra ver a geração da minha filha. Mas eu não sei o que vai acontecer. Saí dali, fui lá na loja do Wellington, falei, amor, aconteceu isso. E a gente chorou junto. E aí ele falou, olha, nós vamos vencer. Nós vamos lutar juntos. Falei, deixa eu ligar pra aquela médica lá, que a minha médica deixou. Falei, doutora, você pode me atender? Ela, posso. Vem cá que eu tô te esperando. Cheguei lá, ela na Proonco. Era um centro de oncologia, eu achando que ela era uma mastologista, ela era uma oncologista. Olha. E já tá toda uma equipe me esperando. Aí eu falei, doutora, e aí? Ela falou, olha, vai ter que fazer químio, rádio, cirurgia, tal. Falei, tá bom, saí daí lá com um monte de exames pra fazer. E aí eu falei assim, bom, eu preciso ouvir uma segunda opinião de um outro médico. Fui em um outro médico bem requisitado que tem aqui em Londrina, paguei uma consulta, não falei nada pra ninguém, nem pro Wellington. Falei, vou lá. Quando eu cheguei lá, eu fui com meu coração cheio de fé, mas cheio de fé. Eu falei, gente, ele vai falar algo que eu quero ouvir e que não vai ter... o senhor vai fazer um milagre. Vai confundir a medicina, vai confundir a lógica. E a minha mente ali. Cheguei nele, ele falou assim, olha, realmente, ele me examinou, tudo, falou, olha, exatamente tudo isso que suas médicas falaram, né? Eu fui professor delas, então, assim, eu tenho muito conhecimento, muita sabedoria. Foi na pessoa certa, né? Eu falei, nossa, gente. Ele falou, mas tem uma coisa que elas não te falaram. Aí eu falei, Deus, é agora que é a hora do milagre. É agora que o negócio vai vir. E eu parecia que eu tava assim, sabe, desesperada. Falei, agora é o milagre vai acontecer. Eu falei, fala, doutor, o que elas falaram? Porque não pode ficar pior. Expectativa Nossa. não era grande, era enorme. Aí ele falou assim, você tem metástase. Eita. Daí eu falei, meu Deus, como assim? O negócio que ficou ruim, tava ruim, piorou o negócio. E ele falou assim, olha, eu tenho mais de 50 anos de experiência na mastologia, eu fui professor delas, eu estou te garantindo isso. E nós vamos fazer um tratamento de 6 meses só, que é o que tem, é o que dá. 6 meses. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. É o que aguenta 6 meses. E aí eu saí de lá assim, pior do que eu entrei. Imagina. Que eu saí já com um negócio de morte, agora eu saí condenada mesmo, com a data e o horário quase. Saí de lá assim, arrasada. Voltei. Mas tinha uma palavra liberada, né? E aí eu me lembro que nesse dia eu tinha uma prova na faculdade pra fazer. Mais isso ainda. E ela era uma prova com 10 questões abertas. E se eu não fosse bem, eu ia ficar de recuperação, de exame. No último ano, eu falei, não tem como ficar de exame no último ano. E eu não tinha cabeça pra isso. Imagino. Eu fui pra faculdade, porque eu não tinha falado pra ninguém que eu tinha ido nesse lugar. Eu fui pra faculdade, falei pro Hélio que eu ia estar na faculdade, fui pra faculdade. Eu entrei na ala de engenharia, eu era da psicologia, e fui lá na última sala, fechei a sala com 2 cadeiras na porta, entrei debaixo de uma mesa, numa última, e lá eu chorei. Chorei. E ali eu falei, Deus, é só eu e você agora. Só eu e você. Chorei até 7 horas da noite. Só ele. Quando eu saí dali, fui lá fazer a prova. Eu com o olho desse tamanho. Aí as pessoas da minha sala já estavam sabendo que eu tava com câncer. E
Eu não me lembro que prova que era, não me lembro nenhuma questão, não me lembro que matéria que era da faculdade. Eu tirei 10 na prova. Puxa. Deus purinho? Não, eu não tinha cabeça pra fazer uma prova daquela. Não tinha. Eu me lembro do meu estado emocional que eu estava aquele Estarei dia. contigo. E eu tirei 10. Porque quando eu peguei a prova, eu falei, não. Eu chorei. Eu falei, mas Tem não lógica, tem né? lógica eu tirar 10 numa prova dessa no estado que eu tava, no dia que eu estava. E eu vi assim, o Senhor estando comigo todos os dias. Glória a Deus. Todos os dias. E a partir daquele dia eu comecei a fazer todo o meu tratamento, né? E aí tem uma foto que você tinha mandado pra mim, e essa foto é uma foto muito, muito especial. Que é a foto onde eu tô careca, né? Que eu Sim. tô com os beijos, assim, no meu rosto. Foi onde eu O conheci... pessoal tá enxergando. essa foto aí... Aproveita e fala dela também. Essa foto representa muito pra mim, porque foi o dia que eu raspei meu cabelo. E quando eu anunciei no Facebook, na época era Facebook, nem tinha Instagram, que eu tava com câncer, então foi um boom, assim. E o Lincoln Tramontini, que é um cabeleireiro muito parceiro nosso, do nosso projeto... Sim, ele é uma benção. Ele é uma bênção. Inclusive, o compromisso que eu tenho é lá hoje, que ele tá inaugurando o salão dele. Ah, tá inaugurando outro? Em outro local agora, né? E aí, ele recebia no salão dele, na escola de cabelo que ele tinha ali na Leste-Oeste, as mulheres com câncer e elas faziam oficina de maquiagem. E ele viu o meu post e eu não era amiga dele. A gente era amiga de Facebook, mas nunca nenhum se viu. Eu seguia ele porque ele era conhecido. E ele viu o post e falou assim, olha, segunda-feira, dia 7, vai ter uma oficina de automaquiagem lá no meu salão, lá na minha escola. Vai lá. E eu vi aquela mensagem dele e me chamou a atenção. Eu falei, eu vou lá ver como é que é, porque agora eu preciso viver esse mundo de câncer. Eu não sei, porque câncer pra mim era morte, cair cabelo, cirurgia e vomitar. É isso que eu sabia que era câncer. Aí fui. E a minha médica falou assim, ó, a partir do primeiro dia que você tomar químio, no 13º dia seu cabelo vai cair. Até o 13º dia. E eu falei, vai que o meu cabelo não cai. Minha fé. A fé, né? Minha fé. Passou 1 dia, 2 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, 11 dias, 12 dias, nada do meu cabelo cair. Eu falei, gente, amanhã vai dar 13 dias e meu cabelo não caiu. E o 13 dias era o dia da oficina. Aquele dia era uma segunda-feira de manhã. Quando eu levantei, metade do meu cabelo tava no travesseiro. Falei, bom, não foi dessa vez, mas a minha fé vai estar aqui. Mas não caiu durante os dias que falaram, ué. Não, caiu no 13º dia. Então, aí a fé tá ativa. Tá, aí eu dei coloquei assim, arrumei meu cabelinho assim, porque na quarta-feira eu iria raspar o cabelo. Eu cheguei lá no salão, não conhecia absolutamente ninguém. Nem o Lincoln eu conhecia. Ah, é? Pessoalmente. Eu fui recebida com tanto amor, com tanto amor, com tanto amor. E eles dão um kit de maquiagem, ensinavam a gente a fazer maquiagem. E aí uma das voluntárias percebeu que o meu cabelo estava caindo. Porque mesmo ele amarradinho, ele caía. E minhas costas estavam cheias de cabelo. Aí ela falou assim, você não quer aproveitar e raspar o cabelo aqui? Daí eu falei, claro que não. Imagina. Porque ia acontecer isso, mas assim, é um choque para a gente. Não. Sim. Falei, não. Ela falou assim, aproveita, o Lincoln é cabeleireiro, você tá numa escola de cabelo, você tá com todo mundo aqui e tal. Aí eu falei, tá bom, vamos rapar. Topou. Topei. Liguei pro Wellington, meu esposo, liguei pra minha mãe, falei assim, olha, eu vou chegar em casa careca. Porque a proposta não era eu chegar careca. Eles, não, você não pode fazer isso sozinha, sua família tem que estar do seu lado. Eu falei assim, eu tô me sentindo tão amada aqui nesse lugar, tão amada que bacana. Parece que eu conheço essas pessoas há 20 anos. Eu falei, fique em paz. Eu tô aqui, eu vou... Acabou não sendo uma profissão, mas uma missão aquele lugar, Não, né? aquilo foi planejado por Deus. Aí o Lincoln falou assim, não, vamos lá no meu salão, porque isso era na escola dele. Vamos lá no meu salão, que era na Fernanda de Noronha, na época. Aí todas as pacientes, um entra no carro da outra, fomos todo mundo pra lá. Aí eu sentei na cadeira, ele me virou de costa. E falou, não vamos rapar na frente do espelho, eu viro, depois você vira. E quando ele virou, eu vi que todas as meninas, as voluntárias e as pacientes começaram a passar batom. E eu vendo assim, a gente tá reforçando batom pra tirar foto depois. E elas passando batom e Já entendi. E eu ali. Já entendi.
Aí elas... Bacana. E aí eu virei, e assim, naquela hora, eu com o olho aberto, as meninas ali passando batom, dando risada, tal, tentando fazer um momento feliz. E na minha mente, assim, eu falava assim, Espírito Santo, quando eu olhar pro espelho, eu quero me achar a mulher mais linda. E não era demagogia, assim, eu queria me achar linda, de cabelo raspado, do jeito que eu tava, porque minha sobrancelha já tinha começado a cair, os meus cílios já tinham começado a cair, só o meu cabelo que não. Então eu tava parecendo uma cara de ovo, assim, sabe? E eu falei, Deus, eu quero olhar e eu quero... Mas aquela oração foi, assim, de 3 minutos na minha mente, de olho aberto. Quando eu olhei, ele falou, tá pronta? Eu falei, olha, Lincoln, a gente nunca tá pronta pra isso, né? Mas vamos lá, vamos enfrentar. Isso é coragem, a gente ir com medo mesmo. Quando eu olhei pro espelho, eu virei... E o senhor sabe que isso não é mentira. Eu olhei pro espelho, eu comecei a rir, eu falei, gente, eu tô muito linda. Ao invés de chorar... Gente, parece cômico, assim, mas eu falei assim, eu tô muito linda, eu me achei linda. E hoje, eu vendo até depois eu posso te passar um vídeo, eu vendo a foto hoje do dia, gente, eu tava horrível. Eu tava com a cara inchada, assim, sabe? Porque o tratamento... Você tem esse vídeo? Eu tenho. Então, vamos. Eu tenho muito... a gente incha muito, retém muito líquido. Então, eu já tava quase sem a sobrancelha. Permite a gente passar? Permito, não tem problema nenhum. Ok. E aí, eu falei, gente... Eu olhando hoje, eu falei assim, Deus, é o Espírito Santo mesmo que coloca as vestes, muda as vestes, a lente, a ótica dos nossos olhos, porque eu me achei coisa mais linda. E aí, de repente, vieram todas aquelas mulheres me beijar. Eu imaginei que fosse Por isso. conta do batom. E aí só não me beijaram na minha boca, o resto me beijaram toda, assim. E aquele beijo era, assim, como se fosse uma injeção de ânimo, de amor, que em nenhuma quimioterapia eu tinha recebido. E aí eu fui pra casa, parecia que eu tinha saído do salão feito luzes no Olha cabelo. Que coisa. E, gente, isso é uma história minha. Deus que faz isso, É Deus, né? porque eu não tenho capacidade pra isso. Naquele momento tão difícil. Quando eu cheguei em casa, eu deparo com o meu marido careca. Puxa. Aí aquilo, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aquilo me tocou tanto, e eu não pedi, nem queria que ele fizesse, pra mim não precisava disso. Mas aquela atitude dele em me receber careca, né, careca também, assim, tava nós dois, aquilo me tocou tanto. As pessoas me perguntam, né, o que você mais tirou de lição do câncer? Eu falei, eu conheci esse Jesus na bondade e na enfermidade, nos dias ruins, e ele é o mesmo Deus. Puxa, que forte. E toda a minha fase de câncer foi muito difícil, foi muito dolorosa, tanto fisicamente como psicologicamente, enfrentar tudo aquilo, em ouvir Mas a família sempre junto. Minha família sempre junto, meus amigos. Inclusive, eu quero fazer menção do Elton aqui, que eu, assim, achei ele, que eu conheci ele menino, né? E a atitude dele, a forma que ele agiu, né? Te amando, estando do seu Sempre. lado. Que exemplo, né? Eu tô falando isso, sabe por quê? Porque tão menos, né? Por tão pouco homens têm deixado, né? Têm abandonado a casa, têm saído. Hoje no nosso projeto, 30% das mulheres são abandonadas durante o tratamento. Por isso que eu tô falando. Por conta do câncer, por conta de uma retirada de seio, né? A gente não fica da mesma forma, a gente não tem mais a mesma disposição durante o tratamento, a gente realmente dá uma vegetada ali, sabe? E eu nunca... Mas ele foi homem, né? Olha, eu nunca, assim, acima do peso, abaixo do peso, com o peito, e a gente brincava muito, eu sempre levei muito isso, nunca foi algo ruim pra mim. Ele falava assim, ninguém tem uma mulher monoteta que só tem um peso só. E a gente zoava disso. E eu nunca tive vergonha de estar, assim, sem um peito na frente dele. Ele nunca, vai fazer 14 anos que a gente é casado, né? Eu nunca me senti menos amada ou menos olhada e desejada por ele, ou recebido carinho, de qualquer forma, eu estando careca ou não. Sempre. Isso aí é uma coisa que meu marido nunca fez. E isso sempre foi um suporte pra mim, né? Então, eu lembro que eu não chorava pra minha mãe, eu não chorava pra ninguém, eu chorava pra ele, dos meus medos. Companheiro, né? Companheirismo. É pra ele que eu falava assim, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo disso, eu vou chorar, põe a mão na minha cabeça, ora pra mim. De madrugada ele queria dormir, tava com sono, eu lá passando mal, ele lá lavava meu vômito. Quantas vezes ele dava banho em mim?
nossos momentos de família, muitas vezes, era ela não vai se lembrar disso, mas ela tinha ali seus 2 aninhos, então a gente entrava no banho, eu sentava, porque eu não conseguia ficar de pé, então ele dava banho em mim, ela ficava de calcinha e a gente brincava de se molhar. Ela lavava minha careca, e eu sentada porque eu não conseguia ir pro shopping, passear, eu não conseguia sair. Então esse era o nosso momento de família juntos. E ele sempre cansado, chegava na hora do almoço, ajudava minha mãe, dava banho, arrumava, tinha que dar banho em mim, tinha que dar comida na minha boca. E eu não conseguia levantar o movimento, assim, do copo e vir pra boca. Eu tomava no canudinho. De tanta falta de força que eu tinha, sabe? Eu fiquei 6 meses praticamente de cama. E eles foram meu braço. Eles, minha irmã, minha mãe, meu pai morava fora ainda, né? E o Wellington, eles foram meu suporte. E quando eu olhava pra Manu, eu falava assim: Deus, eu vou dar meu sangue, porque eu quero viver pra ver a geração da minha filha. Amém. E quando eu tava na minha 4ª quimio, eu fiz 32 sessões de quimioterapias. 32. E 30 sessões de rádio. Quando eu fiz a minha 4ª quimio, eu tava muito mal. Foi a vermelha, então a vermelha ela destrói tudo que é de bom e de ruim no seu corpo. Eu já ouvi falar a respeito disso. E aquele dia, minha saturação do oxímetro tava dando 72. Tava caindo. E eu falei assim, gente, eu acho que hoje talvez pode acontecer alguma coisa comigo. E meu emocional tava ali, mas o meu físico tava gritando. Minha mãe saiu e ela foi comprar uma couve pra bater pra eu tomar. E eu falei assim, agora eu vou conversar com Deus. Eu falei, Deus, qual que é o propósito disso tudo? Eu chorando. Porque talvez hoje eu possa não estar mais aqui. E o Espírito Santo falou pra mim assim, eu vou te permanecer viva. Pra que você fale do meu nome onde o meu nome não entra. Puxa. Mas se alguma vaidade subir no seu coração, eu te levo. E eu falei, mas que palavra louca é essa? Tá louca? Que vaidade? Como que eu vou ter vaidade com câncer? Como isso? E guardei aquilo, não entendi nada. E hoje se passou 9 anos, né? Que eu passei pelo câncer. Aqueles 6 meses se tornaram 9. Hoje, todo o caminho que eu andei, todos os lugares que eu fui, eu sempre falo, se não couber Jesus, não me cabe. Aonde eu vou. Entendi. E hoje, realmente ele soprou meu nome. Eu sento hoje na mesa de gente muito grande, aonde talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria oportunidade muitas vezes de falar do nome de Jesus. E hoje eu entendo que ele me permaneceu viva, porque em muitos lugares as pessoas veem, nossa, mas você é demais, nossa, mas você é isso. E aí eu falei assim, eu entendi porque Deus falou que se alguma vaidade subir no seu coração eu te levo. Porque não é sobre mim, Amém. é sobre ele. Né? Então eu falo assim, quando as pessoas falam, você é forte, você é isso, mas é o Senhor, não sou eu. Talvez as pessoas imaginam, puxa, você teve esse problema e aí tá tudo certo. Mas só que não, né? Não, muitas coisas após isso, né, aconteceram também. Inclusive, depois de 1 ano eu fazendo tratamento em químio ainda, por conta do autoexame, que aí eu realmente aprendi de fato, mesmo eu estando com um seio só, porque o outro eu retirei e não fiz implante no momento, eu fazia autoexame. E no autoexame, 1 ano depois, fazendo químio, eu vi um outro nódulo. Debaixo do chuveiro. Então você vê a importância que do autoexame da gente fazer. Mas eu acho assim interessante, não cortando você, que as pessoas, elas, principalmente as mulheres, né? Assim como os homens também, não pode se atentar apenas para o mês de outubro. Não é verdade? É janeiro, fevereiro, março, o tempo todo tem que estar assim. E tanto que o câncer, ele é uma origem psicossomática, porque 10% só é genético. 90% são fatores ambientais, emocionais, o estilo que a gente come, sim, atividade física, hoje. Sobrepeso, né, o tabagismo, o alcoolismo, a nossa emoção, a nossa falta de perdão, nosso coração, o rancor. É isso que desenvolve câncer. 90%, isso é mundial, não é Brasil. 10% é genética só. Então, 10%? 10%. Eu não tinha essa... 10% é genético. E 90% as pessoas, elas podem ter desenvolvimento, é psicossomático. O câncer, ela é uma doença psicossomática e 10% ele é genético.
Forte, né? É muito. Então, todo mundo precisa se cuidar. E a gente não precisa se cuidar só quando tem uma doença, né? A Puxa. gente pode se cuidar antes. E por conta do meu autoexame que eu peguei esse nódulo no outro seio. E aí eu fiz todo o exame, fiz biópsia, e aí eu tive que retirar a outra mama também, né? E aí foi onde eu fiz mastectomia bilateral, que a gente fala, com esvaziamento de axila, esvaziei as 2 axilas. Aí eu tirei o grande músculo dorsal das costas para fazer um dos seios. Tirei pele, 45 centímetros de pele das costas para poder fazer um dos seios. Então foi uma cirurgia. Reconstruí, fiz as 2 reconstruções de mama hoje com o Dr. Yoshi, que é um médico maravilhoso, uma bênção na minha vida, que eu ganhei essa cirurgia, Puxa. que foi um milagre de Deus também. Um evento do KPC, eu falando lá para um público. Mas o KPC, não cortando, é porque o nosso tempo, né? Mas como entrou o KPC na sua vida? O KPC entrou no dia que o Lincoln, no dia do corte, que ele escreveu lá pra mim no Facebook, vai lá fazer uma oficina de automaquiagem. Já era através do KPC. O Lincoln, ele cedia o espaço, mas o projeto era do KPC. E a partir desse dia, eu nunca mais saí do KPC. Eu ia todos os meses, mesmo fazendo tratamento, eu ia nas oficinas, eu ia nos encontros que o KPC promovia. E aí eu me tornei voluntária. E vai fazer 9 anos que eu sou... 9 anos já. Hoje faz 4 anos que eu sou coordenadora do projeto, junto com o Dr. Celso Fernandes Júnior, que é o médico urologista e idealizador do projeto, presidente da Unimed hoje. E é ele que fundou esse projeto, porque ele teve câncer, ele teve um sonho onde ele atendia pessoas com câncer, né? E na parte emocional, social, com atendimento psicológico, fisioterapeuta, advogado, ginecologista, e tudo gratuito. E a gente tem essa sede hoje, né, que a gente trabalha ali na JK, é um trabalho filantrópico. Então, hoje a gente trabalha com humanização. Bacana. Né? Trazer a humanização dessas mulheres, o resgate da autoestima dessas mulheres, dizer que existe sim vida após um diagnóstico. Glória a Deus. E através disso, essa minha vivência com o KPC me fez conhecer hoje. A gente tem um grupo com mais de 600 mulheres participando, tem um grupo de voluntárias maravilhosas que me ajuda muito a tocar esse projeto, né? O Dr. Celso confia muito no meu trabalho ali, leva à frente. É um trabalho 100% filantrópico e voluntariado, a gente doa. Que bênção. E o KPC, ele mudou a minha vida, ele faz parte da minha vida. Da me sua levou história. Da minha história. Eu falo pro doutor, eu só saio do KPC o dia que eu morrer se você me tirar. Ficar. Porque eu amo esse lugar. Eu amo. Você sabe que nós ficamos 23 anos lá, né? Inclusive a Vera Rubio fez parte. Eu lembro do café da manhã de vocês. Anos. Paramos na pandemia, né? Depois não voltou mais. A casa que nós tínhamos lá virou um bazar agora, né? Mas tremendo o KPC, viu? Eu louvo a Deus. Eu quero fazer um adendo aqui a respeito do Lincoln Tramontino. Esse homem é uma bênção, né? Ele é. Inclusive, ele, quando eu estava como capelão do Londrina Esporte Clube, e ele foi lá cortar o cabelo de alguém lá, e ele acabou dando um curso para minha esposa, de cabeleireiro, por saber que ela trabalhava com missões, para poder cortar o cabelo das crianças, né? Em outros lugares. Inclusive, ela tem feito isso, né? Hoje ela fez um curso, se formou lá com o Lincoln, ele presenteou ela. Que legal. O Lincoln, ele é esse coração, sabe? Ele tem até esse coração. hoje. Falando isso, no programa Jesus e eu entrevistei ele. Agora acho que está na hora de eu trazer ele aqui, né? Por favor. Para fazer uma entrevista com ele aqui. O Lincoln, né? ele saiu agora pré-candidato a vereador da cidade, né? E eu tive muitas pessoas que vieram pedir meu apoio e eu falei assim, eu não posso deixar de não apoiar ele, porque ele é esse cara. Que na dificuldade, onde a gente não tinha aí com o nosso projeto, ele falou assim, abre o meu salão, tá aqui, ó. Vocês podem usar tudo. Que benção. Então foi através da vida dele que eu conheci o projeto KPC e hoje eu não saio. Daqui uns dias eu vou estar fazendo uma entrevista com ele aqui. Vai ser um prazer, eu tenho certeza que ele... E ele é um cara sensacional. Ele é um cara de honra mesmo, um cara de Deus. Ele é. Que bacana. Adriane, muito feliz e ao mesmo tempo, né? Eu reconheço você como uma mulher de Deus, quem vê toda essa alegria, né? Eu acredito assim que muitas pessoas estão nos assistindo que talvez tenham tido um caso, né, na família, ou alguém possa ter pego um diagnóstico a respeito disso, né? Você usou uma palavra, eu queria que você repetisse, que câncer não é?
Câncer, ele não é o fim, né? Existe vida após um diagnóstico. Existe. E eu tô aqui para falar para vocês, viva, que não é, eu nunca ouvi falar sobre essa história, ninguém me contou, eu vivi. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso. E eu não tô aqui para romantizar e dizer que câncer é simples, é uma coisinha boba. Não, é ruim, é feio, é triste, é difícil, é sofrido, sim, tem tudo isso, passa por tudo isso. Mas não é o fim. Não é o fim. E até eu falo assim, a morte, se vir a morte, faz parte do nosso plano. Sim. A gente precisa encarar isso como uma realidade. Né? Eu sempre falo para minha filha, falei, filha, se um dia acontecer alguma coisa, não é porque Jesus descurou é porque faz parte do plano do Senhor. Isso, né? E a gente precisa encarar. Se a gente aceita Jesus, a gente aceita ele com tudo. Não só com aquilo que é bom para nós. Porque eu peço algo para o Senhor. E o Senhor não me dá aquilo que eu quero, ele me dá aquilo que eu preciso. E aquilo que eu preciso é muito mais do que aquilo que eu quero. Né? Então, se você está enfrentando isso agora, está passando com algum ente aí da sua família, não desista. Você não precisa estar ali para falar as melhores palavras, porque muitas vezes não tem palavras para falar diante disso. Mas o seu toque, o seu amor, né, o seu cuidado, o seu estar junto faz toda a diferença que um hospital, que um remédio, que um médico não traz. Né? E se você não conhece a palavra, ou se você conhece a palavra, se aprofunde nesse lugar. Que é nesse lugar que existe vida. Eu encontrei Jesus assim gritando por mim neste lugar. Puxa, eu já vivia amando Jesus. E eu aprendi que Jesus ele é tão grande quanto na alegria, mas na dor ele também existe. E ele é Deus. A presença dele é real. No lugar aonde você faz, ele está. Né? Mas eu penso assim também que algumas pessoas elas sofrem um pouquinho mais pelo fato de ser cristão, né? Porque de repente houve durante muito tempo pessoas dizendo, não, quem serve a Deus não fica doente, só fica doente quem estiver em pecado, né? E tem muitas pessoas, além do sofrimento da enfermidade, sofrendo pela religiosidade, por causa da religiosidade. E a religiosidade, né? Ela mata. Mata. Religiosidade é uma coisa do inferno. Ela deixa a gente seca, oca. Sim. Né, que faz com que a gente não ouça realmente a verdade. Né? Eu falo, Jesus ele quer te libertar para servir ele. O diabo ele quer te cegar para servir ele. Eu sempre digo que Jesus cura para você curar outras pessoas. Exatamente. Né? E nem sempre você vai ter uma palavra. Esqueça, diante de uma situação, de uma adversidade, nem sempre você tem uma palavra. Mas às vezes você pode abraçar. Exatamente. Você pode chorar junto, não é verdade? Nossa, quantas vezes fizeram isso comigo e era isso que eu precisava. Num abraço existe um consolo. Sim. Né? Num aperto de mão, eu falo pra minha filha, eu falei, quando alguém vir pegar na sua mão, pega na mão, aperta e olha nos olhos, fala bom dia, oi, tudo bem. Seja um Carlos Rubo. O Carlos ele amaceta a nossa mão, né? Ele quase quebra. Uma força, né? Eu falei, mas olha, eu falei, isso, olha nos olhos, olha nos olhos, recebe, sabe? O que às vezes num olhar tem muitas coisas que Deus pode falar. Né? Numa música, vai ouvir uma música. Nossa, as músicas, aquilo ali me trazia. Eu falei, fala pro Senhor, me traz a memória, aquilo que me dá esperança. Porque antes do câncer você já tinha uma vida, você tinha uma família, você tinha sonhos. O câncer não pode definir quem somos nós. Amém. É Jesus que define quem a gente vai ser. Amém. Você que está nos assistindo, né, que teve esse tempo com a gente, independente da adversidade que você possa estar atravessando, talvez a adversidade que você está atravessando não é um câncer. Talvez seja um outro problema. Mas, independente do problema, Jesus tem poder para mudar e transformar. Às vezes ele permite. Mas o importante é a gente entender o seguinte, e muito cuidado com a hermenêutica. Porque a palavra do Senhor diz, principalmente você usa muito, né? O Salmo 23 que diz, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas na verdade, muda o contexto desse verso. Não é para mudar a Bíblia não, nem a palavra, nem estou mudando. Mas traz para o teu coração o que a Bíblia está dizendo de fato. Eu sou o teu pastor e eu estarei contigo. É sobre isso. É isso que ela quis dizer aqui hoje. Eu não te faltarei. Eu sou o teu pastor e não te faltarei.
Porque se ele é nosso pastor e nada vai nos faltar, e quando falta, então ele deixou de ser o pastor, deixou de ser Jesus? Não, ele não nos falta. Jesus não faltou na vida da Adriane. E por isso hoje ela está aqui testemunhando. E mesmo diante de uma provação como essa, uma tempestade tão terrível quanto ela passou, o Senhor ainda disse para ela: cuide, hein? Tem um detalhe aí, você já ouviu, não é verdade? Mas acredite que o Senhor pode mudar a sua vida, ok? Adriane, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu acredito assim que muitas pessoas, né, ao assistir aqui vão dizer o seguinte: não, esse negócio não orna comigo também não. Não, eu não vou, orna, não. Eu vou buscar o Senhor. O Senhor é alegria. Né? E também você é psicóloga, né? Onde você atende? Eu atendo ali, sou psicóloga clínica, né? Atendo ali na Clínica Avivamente, ali próximo da Maringá, no Jardim Quebec. E atendo pré-adolescente, adolescente, adulto, até 110 anos, né? E é um prazer, amo poder fazer parte da caminhada, do ressignificar. É bom fazer aquilo que ama, né? É maravilhoso. E eu falo, Senhor, eu faço o meu trabalho como uma boa profissional, eu acredito e sou uma pessoa competente, mas se o Senhor não tiver à frente, eu nem saio de casa. Tudo é para a glória dele. O meu consultório, as pessoas que sentam, tanto que assim, eu não fico fazendo propaganda, eu tenho uma agenda cheia, mas eu falo, o Senhor que vai trazer as pessoas. E realmente as pessoas, elas são trazidas assim, é o Senhor que traz. Deus tem cuidado. Deus tem cuidado de tudo. E hoje eu posso viver minha profissão, a minha família, poder cuidar da minha filha, poder abençoar outras pessoas, né? Esse corre, minha vida é uma correria, eu tô ali, tô aqui. Eu falei, Senhor, eu preciso de saúde, porque eu quero viver para honrar, porque tudo que eu fizer ainda vai ser pouco, de tudo que ele fez por mim. Amém. Amém? Muito obrigado. Obrigada. Deus Obrigada a abençoe. vocês. Um beijo para todo mundo que está ouvindo aí. Amém. A você que nos acompanhou, eu quero fazer um pedido para você assim com muito amor. O triplo C. Curte, comente e compartilhe, por favor. E mais uma coisa, se inscreve no canal, porque todos os que são inscritos no canal do Jesus e Eu Podcast, no mês de dezembro agora nós vamos fazer um monte de sorteio. É de violão para lá, viu? Então você se inscreve no canal, porque o sorteio vai ser para os inscritos. Se você não é inscrito, nós vamos dizer até o dia que vai ser. Se você deixou, perdeu a bênção. Quem sabe você não vai ganhar aí uma camisa do Londrina Esporte Clube, né? Uma gaita da Fender, um violão e... Não, as outras coisas não vou falar não, tá bom? Apenas se inscreva. E siga também no Instagram, Jesus e Eu Podcast, ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fiquem na paz de Jesus.